Eu enterrei o testamento do meu avô debaixo das raízes de uma oliveira centenária em Sintra, assistindo enquanto a terra o engolia como um segredo podre. Os meus pais, que me venderam como um fardo indesejado aos 12 anos para financiar as suas dívidas de jogo, agora mendigam nas ruas de Lisboa, implorando por um tostão que eu neguei com um sorriso frio. E se eu te disser que o ódio que me salvou foi o mesmo que os condenou ao inferno que mereciam? Eu nasci no calor sufocante de um verão lisboeta, em 1992, num bairro operário de Alfama onde as casas se amontoavam como memórias esquecidas contra as colinas íngremes. O meu avô, o Manuel, era o pilar daquela família desfeita, um pescador reformado de Cascais, com mãos calejadas pelo sal do Atlântico e olhos que pareciam ter visto o fim do mundo nas marés altas. Ele contava histórias de barcos que desafiavam os monstros do mar, de noites em que o vinho tinto de Alentejo fluía como sangue nas veias dos homens livres. Mas a minha mãe, a Isabel, e o meu pai, o João, viam-no apenas como um cofre ambulante. Eles eram os parasitas da casa, ela, uma secretária de hotel que trocava turnos por noites de copos no bairro alto, ele, um mecânico que mais consertava carros de luxo para os ricos do que o nosso velho Fiat enferrujado. Desde cedo, eu era a sombra invisível. Aos 5 anos, já limpava a cozinha enquanto eles riam alto no quarto ao lado, planeando o próximo empréstimo disfarçado de investimento. O avô Manuel notava, claro. Ele me levava para passeios pela costa, onde o vento chicoteava os meus cabelos e ele me ensinava a tirar pedras ao mar para afastar os demónios. A família é como o oceano, miúda, dizia ele, com a voz rouca de quem fumava tabaco de enrolar. Às vezes calmo, às vezes furioso. Mas nunca trai quem ama. Eu acreditava nele. Ele era o único que me via. Aos 10 anos, as coisas azedaram. O pai perdeu o emprego num estaleiro em Setúbal, e a mãe descobriu o pó branco que ele trazia para casa embrulhado em jornais do Record. As discussões ecoavam pelas escadas estreitas, pratos partidos, portadas batidas, e eu encolhida debaixo da cama, contando as rachas no teto como estrelas caídas. O avô intervinha às vezes, mandando dinheiro de Cascais para tapar buracos. Mas eles não paravam. Emprestavam mais, apostavam em cavalos no hipódromo de Belém, sonhando com a lotaria que nunca vinha. Quando o velho partir, ficamos ricos, sussurrava o pai uma noite, bêbado, sem saber que eu ouvia da porta entreaberta. Eu sentia o veneno crescer dentro de mim, devagar, como uma erva daninha entre as lajes de pedra das ruas de Alfama. Não era raiva pura, ainda, era uma curiosidade doentia pelo abismo. Por que é que eles me olhavam como um erro? Por que é que o avô, com o seu cheiro a peixe seco e maresia, era o único que me abraçava sem condições? Aos 11, comecei a roubar cadernos velhos da escola e a escrever, diários escondidos debaixo do colchão, cheios de desenhos de famílias perfeitas, onde as mães cozinhavam bacalhau à brás e os pais contavam piadas sem ódio. Mas a realidade invadia. Uma noite, o pai me arrastou pelo braço para a cozinha, gritando que eu comia demais para o pouco que valia. Se não fosses tu, estaríamos no Algarve agora, com uma vila e piscina. A mãe ria, nervosa, acendendo outro cigarro. O avô soube no dia seguinte, veio de comboio, furioso, e os confrontou na sala apertada. Esta menina é sangue do meu sangue. Tocai-lhe outra vez, e o mar leva-vos. Mas o mar não levou. Em vez disso, levou o avô, 2 meses depois, num ataque ao coração enquanto remendava redes na praia de Parede. Eu tinha 12 anos. O funeral foi um circo de hipocrisia, tias distantes choramingando, vizinhos oferecendo vinho de honra, e os meus pais já calculando o testamento na cozinha, enquanto eu segurava a mão fria dele pela última vez. Ele me deixou tudo, a casa em Cascais, as poupanças de décadas, terras em Sintra com oliveiras antigas que davam azeite premiado. Para a neta que me deu luz nos dias escuros, lia-se no papel amarelado, assinado com a sua caligrafia trêmula. Os meus pais leram e sorriram como lobos. Finalmente, disse o pai, batendo no meu ombro como se eu fosse cúmplice. Vamos vender isto tudo e começar de novo. Tu ficas bem, vais para um colégio interno. Não fiquei bem. Eles me largaram no orfanato em Oeiras 3 semanas depois, alegando dificuldades financeiras temporárias. Temporárias, disseram, enquanto assinavam papéis para empréstimos bancários colaterais à herança. Eu via-os partir no táxi poeirento, a mãe acenando debilmente pela janela, o pai contando notas imaginárias. O orfanato era um edifício cinzento com cheiro desinfetante e sopa aguada, camas duras, freiras que rezavam mais do que conversavam, e raparigas como eu, fantasmas de famílias partidas. Ali, o ódio floresceu. Não era mais curiosidade, era uma lâmina afiada, temperada nas noites em que sonhava com o avô a sussurrar, lembra-te do mar, miúda. Ele devolve tudo multiplicado. Eu fugi aos 14, com uma mochila de roupa roubada e um mapa rabiscado de Sintra. O plano era simples, nascido de meses a ouvir conversas das freiras sobre heranças e leis. O testamento estava guardado no notário de Cascais,
mas eu sabia onde o avô guardava uma cópia, numa gaveta secreta da casa, que ele me mostrara num dos nossos passeios. Para ti, se o mundo virar de pernas para o ar. Eu cheguei à casa de madrugada, escalando um muro coberto de era como uma ladra de sombras. A chave estava debaixo do tapete, como ele dissera. Lá dentro, o cheiro a maresia ainda pairava, misturado com poeira. Encontrei o envelope, rasgado às pressas, e li as palavras que mudariam tudo. Mas não o queimei ali. Guardei-o, voltei ao orfanato fingindo uma visita de estudo, e esperei. Aos 16, saí legalmente, com um emprego de empregada num café do Chiado. Mandava cartas anónimas ao banco, avisando de fraudes na herança. Os meus pais, impacientes, contraíram mais dívidas, um apartamento em Cascais comprado a crédito, um carro novo para exibir no bairro. Eles contavam com o dinheiro do avô para pagar tudo. Eu observava de longe, mudando de identidade como uma cobra muda de pele. Maria virou Ana, depois Sofia. Trabalhei em hotéis, aprendi contabilidade à noite, construí uma rede de contactos em Lisboa, advogados baratos, informadores de bancos, até um detetive particular que odiava devedores. Aos 20, eles estavam afundados. O banco embargou a casa do avô porque os pagamentos falharam, e os credores batiam à porta do apartamento deles em Alfama. Eu via-os nas notícias locais. Família lisboeta em crise financeira após perda de herança disputada. Disputada? Eu plantara as sementes da dúvida, falsificando documentos que sugeriam que o avô fora coagido. O notário, um homem idoso de bigode grisalho, chamava-me à consulta, confuso. Menina, isto não faz sentido. O Manuel era lúcido como o vinho do Douro. Eu chorava, perfeita, ele sofria com as pressões da família. Eu era a única que ele confiava. Ganhei tempo. Eles perderam mais. O ódio não era cego, era cirúrgico. Cada passo meu era uma memória vingada, o braço torcido pelo pai, o riso da mãe ao me abandonar. Em noites de insônias no meu quarto alugado em Moraria, eu revivia tudo, sentindo o peito apertar como uma rede de pesca demasiado cheia. Porque não os perdoava. Porque o perdão é para os fracos, pensava, bebendo café amargo à janela, vendo as luzes do Tejo piscarem como olhos acusadores. O avô ensinara-me a força, agora, eu usava-a para escavar o túmulo deles. Aos 25, casei-me com o Pedro, um professor de História na Universidade de Lisboa, que me encontrou num concerto de fado no Senhor Vinho. Ele via a escuridão nos meus olhos, mas amava-a como parte do mistério. Tu és como Sintra, nevoeiro e sol na mesma alma, dizia, traçando linhas no meu braço com os dedos. Tivemos a Inês aos 27, uma menina de olhos verdes como o avô, que corria pelas praias de Cascais rindo alto. Eu comprara a casa do avô de volta, com o meu salário e um empréstimo honesto, restaurando-a tijolo por tijolo. Plantara novas oliveiras no jardim, regando-as com água do poço que ele cavara. Mas o passado chamava. Os meus pais reapareceram então, como ratos a farejar migalhas. O pai, mais magro, com o rosto sulcado como cascas de sobreiro, bateu à porta numa tarde chuvosa de outono. Filha, precisamos de falar. A tua mãe está doente. Doente de quê? De remorsos falsos, de dívidas que chegavam a 200 mil euros. Eles haviam hipotecado tudo, contanto que eu, a herdeira perdida, cedesse. Eu os deixei entrar, servi chá de limão das Caldas da Rainha, e ouvi as súplicas. Nós éramos novos, cometemos erros. Dá-nos uma parte, pelo sangue. O sangue. Ri por dentro. O sangue que eles derramaram em mim. Naquela noite, após eles partirem de mãos vazias, eu desenterrei o testamento da Oliveira. Não o destruí, enviei-o ao notário com uma carta, era uma farsa. O avô queria que a herança fosse para caridade, orfanatos em Oeiras. Legalmente impecável, graças aos meus contactos. O banco congelou tudo. Os credores avançaram. O pai tentou suicídio no Tejo, pescadores o salvaram com redes. A mãe vendeu joias falsas no mercado de arroios. Eu lia os jornais, sentindo um vazio que não era alívio, mas justiça crua. Mas o ódio cobra o seu preço. Aos 30, o Pedro notou as minhas ausências, noites em que saía para vigiar os restos da vida deles, fotos tiradas de longe como troféus. Isto te está a comer viva, amor, disse ele uma vez, após eu voltar com as mãos a tremer de uma discussão anónima por telefone. A Inês perguntava, mamã, por que choras quando falas do bisavô? Eu contava histórias editadas, de um homem bom num mundo mau, mas o veneno vazava. Sonhos onde o avô me repreendia, a vingança é sal no mar, miúda. Dissolve tudo, até a ti. Eu ignorei. Aos 32, eles estavam na rua, o pai mendigando junto à sede de Lisboa, a mãe recolhendo latas em Belém. Eu passei por eles uma manhã, no Elétrico 28,
e o nosso olhar cruzou-se através do vidro embaçado. O dele suplicante, o dela vazio. O meu. Frio como o Atlântico em inverno. Desci encheado, comprei pastéis de nata quentes, e fui para casa regar as oliveiras. Mas naquela noite, o peito doeu como nunca, não de remorso, mas de um vazio que o ódio preenchera, agora exposto. A Inês crescia, e eu via neles ecos de mim, a teimosia do pai, a fragilidade da mãe. Aos 35, o Pedro partiu, cansado de fantasmas. Ama-os ou liberta-os, mas para dessangrar por eles. Ele levou a Inês para um mês com os avós dele em Coimbra, dando-me espaço. Sozinha na casa de Cascais, com o mar a rugir lá embaixo, eu cavei de novo debaixo da oliveira. Encontrei fragmentos do testamento, apodrecidos pela umidade, e queimei-os na lareira. Cinzas no vento. Mas o fogo não parou. Eu os confrontei então, num café poeirento de Alfama, onde tudo começara. Senta-te, disse eu, empurrando 2 cafés. O pai tremia, a mãe tossia com um lenço sujo. Eu destruí tudo. O testamento, as vossas esperanças. Porque me venderam como lixo. Eles negaram, choraram, culparam o destino, o mesmo destino que invocavam nas cartas ao avô pedindo mais. Éramos pobres, desesperados. Pobres. Eles escolheram o veneno. Eu paguei as contas do hospital da mãe, anônima, e dei ao pai um emprego de limpeza no meu antigo orfanato. Não por piedade, mas para os verem o que eu vi, o fundo do poço. Aos 40, o ódio recuou como a maré baixa. A Inês voltara, agora uma adolescente que pintava quadros do Tejo com tons de fúria contida. Conta-me a verdade, mãe. Contei tudo, sem filtros, o abandono, a vingança, o vazio. Ela ouviu, olhos arregalados, e abraçou-me. Tu foste forte. Mas agora, sê livre. O Pedro regressou, hesitante, e reconstruímos devagar, com conversas à mesa sobre perdão, não deles, mas de mim. Os meus pais morreram no mesmo ano, ele de cirrose, ela de cancro não tratado. No funeral, simples na igreja de São Roque, eu não chorei. Enterrei-os perto do avô em Cascais, com flores de jasmim do jardim. O mar devolveu, sussurrei ao vento. Agora, aos 45, caminho pelas praias com a Inês, contando histórias verdadeiras. O ódio foi a minha âncora, soltá-lo, o meu voo. E Lisboa, com as suas colinas e segredos, continua a pulsar, indiferente, como o coração de quem sobrevive. Eu despertei naquela manhã de 2017 com o sol filtrando pelas persianas de madeira da casa em Cascais, o ar carregado de sal e o distante canto das gaivotas sobre o Atlântico. Aos 35 anos, eu era dona de uma vida que parecia saída de um postal turístico, a herança restaurada, um marido que ainda me olhava com desejo misturado a preocupação, uma filha que enchia a casa de risos e causa adolescente. Mas por baixo daquela fachada, o solo era movediço, como as dunas de Troia que o avô me levara a pisar na infância, avisando, cuidado, miúda, o que parece sólido engole os imprudentes. O Pedro saíra cedo para a universidade, deixando um bilhete na mesa da cozinha, volto às 18 horas. Fala com eles hoje. Amo-te, mesmo nas tormentas. Ele sabia. Desde que eu confessara, em noites de vinho do Dão, os fios da teia que tecera contra os meus pais, ele navegava aquelas águas com a paciência de um navegador experiente. Mas eu adiava. O confronto no café de Alfama fora o ápice, ou assim pensara, agora, era o aftermath que me corroía, as cartas que chegavam pelo correio, rabiscadas em papel barato, suplicando mais uma oportunidade, mais €1 para sobreviver com dignidade. Dignidade! A palavra queimava na minha língua como vinho azedo. Eu dobrei o bilhete e preparei o pequeno almoço para a Inês, ovos mexidos com chouriço, pão de milho torrado, sumo de laranja fresca do mercado de Cascais. Ela desceu as escadas de caracol, cabelo despenteado caindo em cachos rebeldes, uniforme da escola amarrotado. Aos 13, ela era um furacão de perguntas. Mãe, por que é que o avô Manuel odiava o bairro alto? E aqueles sonhos que contas, com o mar a engolir gente, são reais? Eu sorria, desviando, o mar engole mentiras, filha. Come tudo o que não presta. Mas ela via através de mim, como o avô via. Tu pareces cansada. É por causa da avó Isabel. Ouvi-te ao telefone ontem. O telefone. Mais uma chamada anónima do pai, voz rouca de cigarros e remorsos fabricados, só preciso de 500 euros para o aluguer. Prometo devolver. Promessas. Ele prometera-me um pai quando eu era pequena, um que me levasse aos jogos do Benfica no Estádio da Luz, em vez de me deixar sozinha com as vizinhas gritonas. Eu desligara sem uma palavra, mas o eco ficara, martelando na cabeça como o badal da Torre de Belém ao amanhecer. Dirigi até Lisboa naquela tarde,
o Peugeot híbrido que comprara com lucros do azeite das oliveiras, um néctar dourado vendido em lojas gourmet do Chiado. O trânsito na ponte 25 de Abril era um caos habitual, carros buzinando como gaivotas enfurecidas, o Tejo lá embaixo brilhando azul sob o céu limpo. Estacionei perto da Sé, onde sabia que o pai rondava, um homem outrora robusto, agora uma silhueta encurvada contra as muralhas medievais, chapéu poído na mão estendida para turistas incautos. Por favor, senhor, uma moeda para um veterano. Veterano de quê? De guerras contra si mesmo, de batalhas perdidas no vício. Eu observei de longe, encostada a uma parede sombreada, sentindo o coração acelerar como nas fugas do orfanato. Ele não me vira ainda, os olhos, turvos de anos de noites mal dormidas, varriam a multidão em busca de piedade fácil. Uma família alemã parou, deu-lhe 2 moedas, ele agradeceu com um aceno, mas o sorriso era uma máscara rachada. Quantas vezes eu imaginara este momento? Não como vingadora distante, mas como juiz cara a cara. Caminhei até ele, passos deliberados nas pedras irregulares, o sol batendo nas minhas costas como um julgamento. Pai. A palavra saiu baixa, mas cortante como uma faca de cozinha. Ele ergueu a cabeça devagar, reconhecimento lento como o nascer do sol em Sagres. Sofia. És tu. Ele usava o meu nome falso agora, o que eu adotara para me esconder. Avançou um passo, braços abertos, mas parou ao ver a frieza nos meus olhos. Filha, Deus te abençoe. Eu sabia que virias. Sentei-me num banco de pedra ao lado, o cheiro a incenso da catedral misturando-se com o seu hálito azedo. Não é bênção, pai. É conversa. A mãe está melhor. Ele baixou a cabeça, dedos entrelaçados como em oração falhada. O cancro. Os médicos dizem que é paliativo. Sem quimio, sem nada. Precisamos de ajuda, só desta vez. Desta vez. Como se houvesse sido só uma. Contei-lhe da doação anónima ao Hospital de Santa Maria, dos papéis que eu falsificara para bloquear as dívidas antigas. Ele ouviu, olhos arregalados, alternando entre gratidão e fúria. Porquê? Porque nos fazes isto. Somos teus pais. Porque me fizestes vossa prisioneira. As palavras saíram num fluxo, anos de diários escondidos vertendo como vinho derramado. Falei do orfanato, das noites frias em que sonhava com o avô a remar contra a corrente, do ódio que me impulsionara a estudar direito noturno, a construir uma vida de tijolos sólidos enquanto eles desmoronavam. Ele chorou então, lágrimas sujas escorrendo pela barba por fazer, murmurando desculpas entrecortadas. Éramos novos, o dinheiro. O demónio do jogo. Mas amávamo-te, à nossa maneira. À maneira deles, um amor condicional, trocado por herança. Eu levantei-me, deixando 50 euros na mão dele, o suficiente para um dia, não para a salvação. Usa para vinho, ou para comida. Mas não voltes a pedir. Caminhei embora, o sino da sé dobrando como um adeus final, sentindo o peso aliviado, mas o peito ainda apertado. No carro, liguei o rádio, fado de Marisa, voz rouca cantando de saudades que não se curam. Liguei para o Pedro, falei com ele. Está feito. A sua voz, calma como o Douro em verão, vem para casa. A Inês fez arroz de marisco. Mas o feito era ilusão. Naquela noite, enquanto jantávamos na varanda com vista para o mar, a Inês perguntou: Mãe, o que é vingança? É como nos livros, onde o herói mata o dragão. O Pedro trocou um olhar comigo, garfo suspenso. Eu hesitei, o vapor do arroz subindo como fantasmas. Não, filha. Vingança é matar o dragão dentro de ti. Mas às vezes, ele deixa cicatrizes. Ela assentiu, sábia além dos anos, e mudou de assunto para o concerto de Madonna no Altice Arena. Mas eu sabia, as cicatrizes sangravam. Dias depois, uma carta chegou, caligrafia trêmula da mãe, postada de um hospital em Benfica. Eu sei o que fizeste com o testamento. O Manuel odiaria isto. Volta, antes que seja tarde. Tarde para quê? Para remorsos que eu não sentia, ou para o vazio que crescia. Guardei a carta na gaveta com as cinzas simbólicas do testamento, e planeei a próxima jogada, uma fundação em nome do avô, para orfanatos, financiada pela venda de parte das terras de Sintra. Justiça poética, pensei, enquanto assinava os papéis no notário de Cascais. O Pedro confrontou-me na cama aquela noite, corpos entrelaçados mas mentes distantes. Estás a construir um império sobre ódio, Sofia. E se a Inês herdar isso? As palavras acertaram como ondas contra o cais. Eu virei-me, traçando a linha do seu peito, o ódio salvou-me. Sem ele, eu seria como eles, fraca, mendiga de afeto. Ele suspirou, beijando a minha testa. Salvar e destruir são lados da mesma moeda.
Escolhe o lado certo. Eu escolhi, ou tentei. Visitei a mãe sozinha, no quarto estéril do hospital, cheiro antisséptico misturado com o perfume barato que ela ainda usava. Ela estava magra, pele amarelada como pergaminho antigo, olhos fundos fixos no teto rachado. Chegaste. A voz era um sussurro, frágil como fado menor. Sentei-me ao lado, segurei a mão ossuda, pela primeira vez em 23 anos. Por que agora? Perguntou ela, virando a cabeça devagar. Arrependimento. Curiosidade, respondi, honesta. Quero saber se sentes o que eu senti. Ela riu, um som seco como folhas mortas. Sinto frio, filha. Frio eterno. Mas tu foste o nosso erro maior. Se não fosses, teríamos fugido para o Brasil, com o dinheiro do velho. As palavras cortaram, mas não sangraram. Era o que esperava, verdade nua, sem açúcar. Então, obrigada por me dares força para te negar. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Vai-te embora. Deixa-me morrer em paz. Saí dali com o coração leve, como se tivesse soltado uma âncora enferrujada. No regresso, parei em Sintra, nas oliveiras do avô. Plantei uma nova muda, regando-a com água do riacho próximo. Para o futuro, murmurei. Mas o telefone tocou, o pai, em pânico. Ela piorou. Vem. Fui, claro. No hospital, ele esperava no corredor, rosto inchado de choro genuíno. Perdoa-nos, implorou, ajoelhando-se como um penitente na procissão de Nossa Senhora de Fátima. Perdão. A palavra pairava como névoa matinal em Mafra. Eu o levantei, firme, não perdoo. Mas libero. Toma isto. Entreguei-lhe um envelope com 10.000 euros, o suficiente para o funeral dela e um recomeço modesto. Sem mais contactos. Vive, ou morre, sem mim. Ele agarrou o envelope como salvação, mas os olhos diziam derrota. Voltei para Cascais ao pôr do sol, o céu tingido de laranja como vinho alentejano. A mãe morreu 2 semanas depois, enterro simples em Alcântara. O pai não veio, fugira para o interior, Setúbal talvez, com o dinheiro. Eu fiquei na capela, sozinha com o caixão de pinho barato, sentindo não tristeza, mas fechamento. O padre, um homem idoso de voz grave, recitou salmos sobre redenção. Redenção para quem? Para mim, talvez. Dirigi para casa, parei na praia da Conceição, e atirei uma concha ao mar, símbolo do avô, devolvendo ao oceano. A Inês esperava na porta, abraçando-me forte. Acabou. Acabou, menti, ou talvez verdade. O ódio recuara, deixando espaço para algo novo, vulnerabilidade, como a primeira chuva de primavera em Lisboa. O Pedro cozinhava cataplana, aroma de marisco enchendo a casa. Sentámo-nos à mesa, brindando com vinho verde. Ao futuro, disse ele. Eu sorri, pela primeira vez sem sombra. Mas nas noites seguintes, sonhos voltavam, o pai mendigando, a mãe tossindo. Não como fantasmas acusadores, mas lembretes. A vingança fora doce, o esquecimento, o verdadeiro triunfo. O outono de 2018 trouxe chuvas torrenciais a Cascais, o tipo de dilúvios que transformam as estradas sinuosas em riachos furiosos, lavando a poeira das oliveiras e expondo raízes nuas como segredos enterrados. Eu acordava com o ribombar do trovão, suor frio na testa, revivendo não mais o abandono, mas o vazio que se seguira, um buraco no peito onde o ódio outrora preenchera cada canto. Aos 36, eu era uma mulher de sucessos visíveis. A Fundação Herança do Mar prosperava, financiando lares para crianças em Oeiras e Benfica, com o retrato do avô Manuel na sede em Lisboa, olhos sábios vigiando os relatórios anuais. Mas à noite, sozinha na varanda com uma chávena de chá de ervas das serras de Monchique, eu questionava, quem salvara quem? A Inês, agora com 14 anos, mergulhava na rebeldia adolescente, cabelos tingidos de azul elétrico, ausências na escola para protestos climáticos no Rossio, e um namorado, o Miguel, um rapaz magro de olhos sonhadores que tocava guitarra em bares de fado no Moraria. Ele é como tu, mãe, cheio de fúria justa, disse ela uma tarde, enquanto pintava um mural na parede do quarto, ondas azuis engolindo figuras sombrias. Eu ri, mas o riso escondeu o aperto, e se ela herdasse não a força, mas a fratura? O Pedro notava, claro, os seus abraços tornaram-se mais longos, conversas mais profundas. Estás a curar, Sofia? Deixa o tempo fazer o resto. Tempo. O mesmo que os meus pais desperdiçaram, apostando em heranças fantasmas. Então, o pai reapareceu. Não com súplicas, mas com uma carta registada, endereçada à Fundação. Preciso de falar contigo sobre o Manuel. Há algo que deves saber antes que seja tarde. Curiosidade, ou armadilha?
Marquei um encontro num café neutro em Belém, perto dos Jerónimos, onde o cheiro a pastéis de nata competia com o sal do rio. Ele chegou pontual, surpreendentemente limpo, camisa engomada, cabelo cortado curto, sem um chapéu de mendigo. Casei-me de novo, disse, sentando-se com um sorriso hesitante. Uma mulher boa, de Setúbal. Tem uma peixaria. O dinheiro que me deste salvou-nos. Eu pedi 2 galões, observando por cima da chávena fumegante. O que queres, pai? Não há mais. Ele baixou os olhos, dedos tamborilando na mesa de azulejos pintados. Não quero dinheiro. Quero contar a verdade. Sobre o testamento. Verdade. A minha mente disparou, falsificações, mentiras que eu tecera para o destruir. Ele prosseguiu, voz baixa como confissão num confessionário, o teu avô. Ele sabia dos nossos pecados. Mas escreveu 2 versões. Uma para ti, oficial. Outra, escondida, que nos deixava a nós uma parte, condicional, se mudássemos. Eu guardei-a, por ódio a ti, no início. Mas agora. Agora quero dá-la. Ele deslizou um envelope amarelado pela mesa, selo do notário de 2004. Eu hesitei, coração martelando como o sino dos Jerónimos ao meio-dia. Abriu ali, sob o olhar dele, palavras do avô, caligrafia familiar. A Isabel e João, perdoai-vos mutuamente, e sede paz para a Sofia. Se não, nada. Condições não cumpridas, claro. Mas a existência dela abalava tudo, o meu império de vingança construído em areia movediça. Porque agora? Perguntei, voz firme apesar do tremor interno. Porque vi-te na fundação, no jornal. Fazes o que ele queria, ajudar os perdidos. E eu? Eu perdi tudo para aprender. Aprender. A palavra ecoou como um fado de Amália Rodrigues, melancólico e inescapável. Conversei com ele horas, ali entre os turistas e o rumor do Tejo, histórias que eu nunca ouvira, do pai jovem a pescar com o avô em Ericeira, da mãe dançando em festas de São João antes do vício os corroer. Não desculpas, mas humanidade crua, a mesma que eu negara neles para justificar o meu fogo. Saí dali com o envelope na mala, o sol poente tingindo os claustros de ouro. Liguei para o Pedro, ele mudou. Ou finge bem. Em casa, mostrei o documento à Inês, que o leu com olhos semicerrados. É como um teste, mãe. O bisavô queria que eles se redimissem. Tu foste o catalisador. Catalisador. Ela tinha razão, o meu ódio esforçara ao fundo, onde a luz, ou a escuridão final, revelava verdades. O Pedro, pragmático, consultou um advogado amigo, a segunda vontade era inválida legalmente, mas moralmente. Um peso. Queima-a, ou usa-a para fechar o ciclo, aconselhou ele, abraçando-me na cozinha enquanto a chuva batia nas janelas. Eu escolhi queimar, mas não sozinha. Convidei o pai para Cascais uma semana depois, uma tarde cinzenta de novembro. Ele chegou de autocarro, hesitante na porta, admirando as oliveiras como um peregrino em Fátima. É como o paraíso do velho, murmurou. Servi vinho de colheita, queijos de azeitão, e sentámo-nos no jardim, o envelope entre nós. Vamos acabar isto juntos, disse eu. Rasgámo-o em pedaços, alimentando as chamas numa fogueira pequena, chamas dançando como memórias libertadas. Ele chorou abertamente, pedindo perdão pela 1000ª vez. Desta vez, eu disse, não perdoo hoje. Talvez amanhã. Ele partiu ao anoitecer, prometendo cartas mensais, não de súplica, mas de vida reconstruída. As primeiras chegaram, relatos simples de Setúbal, de netos postiços da nova mulher, de peixes fritos no fim de semana. Eu lia para a Inês, que comentava, ele parece humano agora. Como tu. Como eu. O espelho no quarto do avô, rachado mas inteiro, devolvia uma mulher menos angular, com linhas suaves ao redor dos olhos, não de raiva, mas de aceitação relutante. Mas o passado não se queima sem faíscas. Num jantar de família em dezembro, com o Pedro e a Inês decorando a árvore de Natal com bolas de vidro de peniche, o telefone tocou, número desconhecido. Sofia. É a tua tia Rosa, de Alfama. Tia Rosa, a irmã da mãe, que nunca intervira no circo familiar. O João. O teu pai. Ele confessou tudo a mim. As dívidas, o abandono. E disse que tu salvaste a alma dele. Mas há rumores, credores antigos farejando a fundação. Cuidado. Cuidado. A palavra reacendeu brasas. Naquela noite, enquanto o fogo de lareira crepitava, eu pesquisei, sim, ecos das dívidas antigas, homens de fato escuro em Lisboa, ligações ao submundo do jogo em Espinho. O meu pai, mesmo redimido, era um ímã para o caos.
Liguei-lhe de madrugada, foge, se precisas. Mas não me arrastes. Ele jurou inocência, voz embargada, eu mudei, filha. Por ti. Por mim. Ou pela sobrevivência. Decidi intervir, não por sangue, mas por legado. Contratei o detetive de outrora, agora um aliado, para limpar as trilhas, pagamentos anónimos a credores, documentos que enterravam as dívidas como eu enterrara o testamento. Custo, 20.000 euros da fundação, justificado como apoio social. O Pedro descobriu, furioso na cozinha ao amanhecer, estás a salvá-lo de novo. Depois de tudo. Discutimos pela primeira vez em anos, vozes e quando pelas escadas como as dos meus pais outrora. Não é salvação, é amputação. Corto o tumor para a ferida cicatrizar. Ele acalmou, beijando as minhas lágrimas, então, faz rápido. E volta para nós. Fiz. Os credores calaram-se, o pai enviou uma carta de gratidão de um endereço novo em Évora, obrigado por me dares uma segunda herança, a paz. Paz. Eu invejava-a, enquanto o inverno se arrastava, chuvas transformando o jardim em lama pegajosa. A Inês, sensível como o avô, compôs uma canção na guitarra, versos sobre mares que perdoam, dragões que dormem. Cantou-me na véspera de ano novo, junto ao Tejo em chamas de fogo de artifício. É para ti, mãe. Para largares o sal. O sal da vingança, amargo na boca. Brindámos com cidra, o Pedro sussurrando, novo ano, nova maré. Mas enquanto as luzes explodiam no céu, eu vi sombras, o pai em Évora, sozinho talvez, a mãe no céu ou no inferno, julgando-me. O ano virou, e com ele, uma rotina de cura. Visitei o túmulo do avô em março, flores de esteva silvestre nas mãos, vento de noroeste chicoteando o cemitério de Cascais. Fizeste bem, velho? Perguntei às lápides. Silêncio, só o mar respondendo com vagas ritmadas. Voltei para casa, plantei mais oliveiras, 10, uma por ano de ausência. A fundação cresceu, ajudando 50 crianças, a Inês voluntariou-se, ensinando arte a meninas como eu fora. Mas em junho, uma carta final do pai, estou doente, Sofia. Coração fraco, como o do Manuel. Vem, se puderes. Doente. O ciclo repetia-se, herança de pecados genéticos. Fui a Évora, cidade de templos romanos e vinhos robustos, encontrando numa casa modesta, a nova mulher, a Maria, robusta como as planícies alentejanas, cozinhando ensopado de borrego. Ele estava na cama, pálido mas sereno, segurando a minha mão sem súplica. Conta-me da Inês, pediu. Contei, as pinturas, o namorado, os sonhos de universidade em Coimbra. Ele sorriu, fraco, ela tem o fogo do avô. Obrigado por não apagares em ti. Fiquei uma semana, ajudando a Maria, conversando em noites quentes sobre nada e tudo, fado, futebol, o cheiro da terra molhada após chuva. Não era perdão pleno, mas ponte, frágil como as de Sintra no nevoeiro, mas real. Ele morreu em julho, enterro simples na capela local, eu ao lado da Maria, Inês mandando flores de Lisboa. Ele mereceu paz, disse ela no avião de regresso. Mereceu. Eu começava a acreditar. O verão trouxe calmaria, praias lotadas em guincho, piqueniques com sardinha assada, o Pedro e eu redescobrindo toques na areia ao luar. O ódio, outrora oceano revolto, era agora lago plácido. Mas as cicatrizes, linhas finas no coração, lembravam, a vingança moldara-me, mas não me definiria. Aos 37, eu era livre, ou quase. E Lisboa, eterna testemunha, piscava luzes no horizonte, convidando a novos horizontes. O verão de 2019 foi um bálsamo ardente em Cascais, com céus de um azul impiedoso que faziam o Atlântico cintilar como safiras quebradas, e noites em que o ar carregava o perfume de jasmim e churrascos improvisados nas falésias. Aos 37 anos, eu sentia o corpo mudar, curvas suavizadas pelo tempo, cabelos com fios prateados que o Pedro chamava de estrelas precoces, e uma energia renovada que me levava a correr pelas trilhas de Sintra ao amanhecer, pés descalços na terra úmida, perseguindo o sol nascente como se pudesse capturar os anos perdidos. A Fundação, Herança do Mar, celebrava o seu 3º aniversário com um gala no Museu do Chiado, onde doadores ricos de Lisboa bebiam porto e aplaudiam discursos sobre resiliência infantil. Eu subia ao palco, microfone na mão, voz firme, cada criança salva é uma onda que devolve força ao mar da vida. Aplausos ecoavam, mas nos bastidores, o Pedro sussurrava, estás a brilhar, Sofia. Finalmente. A Inês, com 15 anos, era o epicentro do meu mundo, uma força da natureza que questionava tudo, de injustiças sociais a receitas de família. Mãe, por que não convidamos a tia Maria para o gala? Ela é família agora. Tia Maria, a viúva do pai, uma mulher de mãos calejadas por anos de escamas de peixe e amassos de massa,
que me enviava cestos de figos secos de Évora e cartas curtas sobre o jardim que plantara em memória dele. Eu hesitara, família era uma palavra minada para mim, mas cedi. Ela veio de comboio, vestido florido e sorriso tímido, abraçando-me na entrada como se fossemos irmãs perdidas. O João ficaria orgulhoso, disse ela, olhos marejados ao ver o retrato do avô. Orgulhoso. A palavra ainda picava, mas menos. O gala foi um sucesso, 50.000 euros angariados, crianças do orfanato de Oeiras dançando fado infantil sob luzes douradas. Mas no meio da multidão, um homem se aproximou, alto, fato cinzento, sotaque nortenho áspero como o granito de Trás-os-Montes. Senhora Sofia. Represento o Banco de Investimentos do Norte. Ouvimos da sua história familiar. Há oportunidades para expandir a fundação. Oportunidades. O meu instinto, afiado como navalha de barbear, detetou o anzol, rumores de investimentos duvidosos, ecos das dívidas antigas do pai que eu pensara enterradas. Sorri, troquei cartões, mas naquela noite, no carro de regresso, contei ao Pedro, é uma armadilha. Querem usar o nome do avô para lavagem. Ele praguejou baixinho, virando na autoestrada enevoada. O passado não morre, amor. Mas tu podes combatê-lo. Combatê-lo. Naquela semana, mergulhei em reuniões com advogados em Lisboa, arquivos poeirentos de 2004, extratos bancários que ligavam credores do pai a redes obscuras de jogo em casinos do Algarve. O homem do banco era um peão, por trás, um antigo parceiro do pai, vingativo, farejando a herança que eu o roubara. Ironia cruel, vingança gerando vingança, como ondas que se alimentam mutuamente. Eu não recuei. Em vez disso, contra-ataquei com lógica fria, uma denúncia anónima à autoridade tributária, documentos que expunham as fraudes deles, não minhas. O banco fechou portas em investigações, o homem desapareceu para o Porto, murmuravam os meus contactos. Mas o custo, noites sem sono, pesadelas onde o avô me repreendia da proa de um barco fantasma, basta, miúda. O mar não precisa de mais sangue. Acordava suada, o Pedro ao lado, murmurando orações seculares. A Inês sentiu a tensão, estás a lutar dragões de novo, mãe. Admiti, durante um piquenique em Mafra, sob os azulejos do palácio, sim, filha. Mas desta vez, pelo nosso futuro. Ela assentiu, mastigando sandes de presunto, então, deixa-me ajudar. Posso pesquisar online, como na escola. A sua inocência armada, laptops e motores de busca, revelou ligações, o credor principal, um tal Sr. Alves, dono de clubes noturnos em Albufeira, com histórico de intimidações. Enviámos tipos anónimos à PJ, Polícia Judiciária, e esperamos. O outono trouxe resolução, Alves preso em operação contra branqueamento, jornais de Faro headlines sobre rede de casinos desmantelada. O meu nome não apareceu, mas o alívio veio como brisa de levante. Celebrei com a Inês e o Pedro numa tasca em Cascais, percebes abelhão pato, vinho branco gelado, risos que ecoavam como sinos de igreja. Acabou mesmo agora? Perguntou ela, olhos brilhantes. Quase, respondi, mas no coração, sabia, o ciclo era uma espiral, subindo devagar para a luz. Então, veio o Natal de 2019, o último antes da pandemia sussurrar no horizonte. Convidei a Maria para a consoada na casa do avô, mesa posta com rabanadas, bacalhau à consoada, filhós douradas no azeite. Ela trouxe doçaria de Évora, sericaia com canela, histórias do pai que humanizavam um monstro, ele cantava fado em noites de tormenta, voz como o mar. Amava-te, à maneira dele. A Inês ouvia fascinada, o Pedro servindo moscatel. Eu, pela primeira vez, chorei, não de dor, mas de completude. Ele era fraco, disse eu. Mas tu és forte por nós dois. A pandemia chegou em março de 2020, trancando o mundo em quarentenas como prisões invisíveis. Cascais tornou-se fortaleza, máscaras caseiras de linho, aulas online para a Inês, o Pedro lecionando via Zoom de um escritório improvisado. Eu geria a fundação remotamente, doações caindo como marés baixas, mas persistindo. As oliveiras deram colheita abundante, vendi o azeite online, embalagens com rótulos, do mar ao coração, angariando fundos para famílias em crise. Mas o isolamento escavou feridas, chamadas de vídeo para a Maria, agora sozinha em Évora, contando de vizinhos que morriam de Covid como folhas em outono. Uma noite de maio, insónias me levaram ao jardim, o ar prateado nas folhas, o mar distante rugindo como lamento. Pensei no pai, no que diria desta praga global, vingança da natureza contra humanos gananciosos. O telefone vibrou, mensagem da Maria. Encontrei isto no sótão do João. Para ti. Anexo, scan de uma carta do avô, datada de 2003. À minha Sofia, se leres isto, o mundo te magoou. Lembra, o ódio é fogo, mas o amor é mar eterno. Escolhe o que te leva para casa.
Lágrimas quentes, primeiras em meses. Voltei para dentro, abracei o Pedro acordado, escolho o mar. O confinamento acabou devagar, verão de 2020 com praias vazias e máscaras no elétrico. A Inês, 16 agora, apaixonou-se pelo ativismo, marchas pelo clima em Lisboa, com cartazes Salva o Tejo. Eu juntei-me, uma vez, sentindo o pulso da cidade, protestos como os do 25 de Abril, mas para gerações futuras. O Pedro ria, a nossa filha é revolucionária. Tu foste vingadora, ela é visionária. Visionária. Orgulho inchava no peito, cicatrizando o último rasgão. Em setembro, viajei a Évora com a Maria, limpámos a casa do pai, doando roupas à caridade, plantando uma oliveira no quintal. Ele queria que fosses feliz, disse ela, terra nas mãos. E és. Parei, olhando o horizonte alentejano, vasto como promessas. Estou a aprender. Aprender, a palavra do pai, agora minha. O ano fechou com esperança frágil, vacinas no horizonte, fundação expandindo para apoio psicológico a órfãos, ironia doce, curando o que eu fora. Aos 38, em véspera de ano novo, brindámos na varanda, ao mar que perdoa. Fogos explodiram sobre Cascais, luzes dançando no Tejo distante. O ódio era cinza fria, o amor, onda nova. E eu, finalmente, nadava com ela. O ano de 2021 desabrochou como uma flor teimosa após a tempestade da pandemia, com vacinas rolando pelas veias da nação como vinho novo nas adegas do Douro, e Lisboa pulsando de novo com o burburinho de turistas em tramos amarelos e mercados de rua cheios de figos maduros e queijos curados. Aos 38 anos, eu sentia uma leveza inédita, o corpo mais solto nas yoga matutinas na Praia da Duquesa, a mente clara como o céu de agosto em Sagres, e o coração, batendo sem o peso de âncoras enferrujadas. A Fundação Herança do Mar renascia mais forte, com parcerias com o governo para programas de mentoria em bairros como no antigo Alfama, onde crianças com olhos famintos aprendiam não só a ler, mas a sonhar além das colinas íngremes. A Inês, aos 17, era um vendaval de independência, aceitação na Universidade do Porto para artes visuais, malas feitas para o norte com sonhos de morais que gritassem justiça social. Vou pintar o Douro com cores de revolução, mãe, declarava, abraçando-me forte na estação de Santa Apolónia, o cheiro a café e despedidas no ar. O Pedro e eu ficámos vazios no ninho, mas não solitários, fins de semana em visitas a ela, piqueniques nas margens do rio com bifanas quentes e histórias de família agora sem sombras. Ela tem o teu fogo, mas sem as brasas, dizia ele, mão na minha na relva úmida. A Maria tornou-se presença constante, verões em Évora, colhendo uvas para lagar caseiro, noites de conversas à luz de velas sobre o pai, não um monstro, mas o homem que ria alto em festas de vindima, dançando com a mãe sob estrelas alentejanas. Ele errou feio, Sofia, mas o amor dele por ti era real, escondido debaixo de camadas de medo. Medo. A palavra iluminava, o pai temera a pobreza como eu temera o abandono, ciclos viciosos que o ódio meu quebrara, mas o tempo curara. Ainda assim, ecos persistiam. Num congresso de filantropia em Lisboa, no Hotel Tivoli, um orador, um psicólogo de Coimbra com barba grisalha e olhos penetrantes, falou de trauma intergeracional, como feridas dos pais se transmitem como herança invisível. A vingança é um bálsamo temporário, disse ele, mas o perdão, próprio, primeiro, é a raiz que nutre. As palavras acertaram como uma maré alta em Nazaré, inundando. Após o painel, aproximei-me, e se o perdão chegar tarde? Ele sorriu, sábio, nunca tarde para quem planta oliveiras novas. Plantei, literal e metaforicamente. Na primavera, comprei terras adjacentes às do avô em Sintra, um pomar de laranjeiras, regadas com água de nascentes antigas, destinadas a uma quinta terapêutica para famílias partidas, mães viciadas, pais desempregados, crianças no meio. Inaugurei em junho, com a Maria cortando a fita de seda vermelha, a Inês pintando um mural de ondas azuis e raízes entrelaçadas. Jornais locais cobriram, Herdeira de Cascais transforma o ódio em esperança. Herdeira. O título, outrora veneno, era agora coroa leve. Mas o destino, caprichoso como o fado, testou-me de novo. Em agosto, uma carta anónima chegou à Fundação, envelope sem selo, caligrafia trêmula. Sabemos o que fizeste ao João. A herança não era só tua. Vamos expor. Exposição. O coração acelerou, memórias de noites em que falsificara papéis voltando como fantasmas. Quem? Um credor remanescente, talvez, ou um parente distante rancoroso. Chamei o detetive, agora aposentado mas leal, para rastrear, levou dias, mas apontou para a tia Rosa, a irmã da mãe, amargurada por fatias não recebidas da herança fantasma. Confrontá-la foi como revisitar Alfama em dia de mercado, ruas labirínticas, cheiros a sardinhas grelhadas misturados com rancor azedo. Encontrei-a num apartamento apertado no bairro Alto,
paredes forradas de fotos antigas, a mãe jovem, rindo em festas de Santo Antônio. Sabes porquê, Sofia? Cuspiu ela, chávena de chá de hortelã tremendo na mão. Porque roubaste o que era nosso. O Manuel prometeu equilibrar as coisas. Equilibrar. Ri, amargo. Ele prometeu amor, tia. Vocês escolheram dívida. Discutimos horas, vozes subindo como fada em crescendo, ela acusando-me de vingadora impiedosa, eu expondo as cartas que lera no orfanato, as noites de fome emocional. No fim, não raiva, mas fadiga mútua. Queima a carta, disse eu, deixando 5.000 euros para memórias melhores. Ela aceitou, olhos baixos, vai-te, antes que eu odeie como tu. Saí para a rua, sol poente tingindo os lampiões de cobre, sentindo vitória pírrica, outra raiz cortada, mas o solo enriquecido. O Pedro esperava em casa com jantar pronto, pernil assado com batatas a murro, conversa leve sobre planos para a Itália, Veneza, talvez, para lavar a alma em canais. Mas naquela noite, na cama, confessei, o perdão é exaustivo. Ele traçou círculos nas minhas costas, amor. Mas tu és mestra nisso agora. O outono trouxe a Inês de volta para um semestre remoto, Porto cansado mas olhos vivos. Ela trouxera um namorado, o Miguel, agora oficial, com tatuagens de ondas e sotaque nortenho charmoso. Jantares em família viraram quartetos, debates acesos sobre a arte e política, risos altos sobre anedotas de fado falhado. Vocês são como um quadro de Paula Rego, brincava ela, cheio de camadas esquisitas mas belas. Belas. A palavra ancorava-me. Em novembro, uma viagem a Évora com a Maria e a Inês, colhemos azeitonas, prensamos óleo em lagares ancestrais, o ar cheio de terra fértil e histórias. A Maria contou da mãe, a Isabel, não a abandonadora, mas a rapariga que sonhara ser bailarina no Teatro Nacional, antes do casamento e das dívidas a sufocarem o sonho. Ela amava-te, à maneira dela, disse, enquanto o sol se punha sobre as planícies. Amar à maneira dela. Aceitei, pela primeira vez, como verdade parcial. O Natal foi em Cascais, casa cheia, a Maria, o Pedro, a Inês e Miguel, até a tia Rosa, convidada hesitante, mas presente, com um pudim de abade de periscos como trégua. Mesa farta, marisco fresco, rabanadas polvilhadas de açúcar, canticos de janeiras improvisados. Brindámos ao avô, ao pai, à mãe, não como santos, mas humanos falhos. À família que escolhemos, propus eu, copo erguido. Lágrimas fluíram, mas de alegria, como chuva benéfica em Alentejo seco. O ano novo de 2022 amanheceu com projetos, expandir a Quinta de Sintra para retiros de terapia familiar, inspirados no psicólogo de Coimbra. Aos 39, inscrevi-me num curso de escrita em Lisboa, Diários Virando Contos, o meu talvez um dia livro sobre o sal da vingança. O Pedro aplaudiu, conta a tua história, Sofia. Alguém precisa dela. Alguém. Talvez a Inês, grávida de ideias, ou crianças nos orfanatos, aprendendo que o mar devolve, mas escolhe o que lançar. Em março, uma surpresa, a Maria encontrou, num baú empoeirado, um colar da mãe, prata com pingente de concha, gravado para Sofia, eterna onda. Ela entregara ao pai para guardar, ele, no caos, esquecera. Usei dali em diante, frio contra a pele como lembrete tátil. Não de dor, mas de continuidade. O verão trouxe Veneza, canais serenos, gondolas balançando como berços, o Pedro e eu redescobrindo intimidade em quartos com vista para o grande canal, aqui, sem fantasmas, murmurou ele, beijos salgados de mar Adriático. Sem fantasmas, sim, ou pelo menos, domesticados. Aos 40, em véspera de aniversário, caminhei sozinha pela praia de parede, onde o avô remendara redes. O mar lambia as pedras, sussurrando segredos. Escolhi o amor, velho, disse ao vento. Ele respondeu com uma concha aos pés, polida, perfeita. Peguei-a, guardei no bolso. O ciclo fechara, a espiral subia. E eu, com o coração leve, voltei para casa, para o Pedro, a Inês, a vida tecida de fios resilientes como redes de pescador. O inverno de 2023 caiu suave sobre Cascais, com chuvas finas que teciam véus de prata nas oliveiras e ventos mornos do sul que carregavam promessas de primavera precoce, como as vindas das andorinhas a Sagres. Aos 41 anos, eu era uma tapeçaria remendada mas bela, linhas de cicatrizes invisíveis entrelaçadas com fios de ouro, a fundação agora uma rede nacional, com centros em Porto e Faro, ajudando centenas de almas perdidas a encontrar âncoras. O livro que eu escrevera, Ondas de Sal, uma herança de vingança e redenção, saíra em outubro pelo Dom Quixote, capa como uma oliveira contra o Tejo, e críticas mornas mas honestas, crua como o fado, profunda como o Atlântico. Apresentações em livrarias de Lisboa enchiam-se de mulheres como eu, sobreviventes de famílias tóxicas, olhos úmidos ao fim, abraços que diziam obrigada por nomear o inominável.
A Inês, 19 agora, brilhava no Porto, exposições de arte em galerias do Ribeira, namoro com Miguel florescendo em viagens pelo Douro de barco Rabelo. Vem ver a minha mostra, mãe, pintei-te como serei a vingadora que vira guardiã. Fui, claro, treino-me chacoalhando memórias, encontrando-a rodeada de telas vibrantes, eu, com olhos de tempestade suavizante para calmaria. És tu, o antes e o depois, explicou ela, vinho verde na mão. Orgulho inchou, misturado com melancolia, o ninho vazio, mas voos altos. O Pedro e eu navegávamos esta face com graça envelhecida, viagens curtas a Madrid para Flamengo que ecoava fado, jantares em tascas de comporta com ostras frescas e conversas sobre envelhecimento. Queres outro filho? Brincou ele uma noite, pés entrelaçados sob lençóis de linho. Ri, talvez um cachorro. Ou um barco, para remar como o avô. Ele comprou o barco, um veleiro pequeno, batizado Manuel's Return, e passámos fins de semana em velejar até Ericeira, velas inchadas pelo vento noroeste, eu ao leme sentindo o pulso do mar como batimento cardíaco. A Maria, aos 60, vital como sempre, visitava com frequência, fins de semana em Évora a cozinhar a sordas alentejanas, histórias do pai agora legendas afetuosas, ele roubava figos do vizinho para te dar, escondido nos bolsos. Roubos de amor, pensei, contrastando com os grandes furtos da vida. Ela lera o livro, chorara páginas inteiras, fechaste o que ele abriu, Sofia. Obrigada. Tia Rosa, reconciliada devagar, enviava postais de Alfama, fotos de festas de Santo António, legendas, a família persiste. Mas a vida, traiçoeira como maré viva, trouxe um teste final. Em fevereiro, durante uma sessão de autógrafos no El Corte Inglês do Chiado, uma mulher de meia-idade aproximou-se, rosto familiar, olhos da mãe, prima distante, a Ana, que eu vira em funerais mas nunca falara. Li o teu livro. E sei demais, o testamento tinha uma cláusula secreta. O avô deixou-te não só bens, mas uma carta para os teus 40. 40. O aniversário passara em veleiro, sem menções. Onde? Perguntei, caneta suspensa. Ela explicou, guardada no banco de Cascais, cofre familiar que o notário mencionara mas eu ignorara na fúria jovem. Fui no dia seguinte, chaves tremendo nas mãos, o bancário idoso reconhecendo-me, a menina Sofia. O Manuel seria feliz. A carta era envelope lacrado, cera vermelha com selo de concha. Abria no carro, estacionado na marginal, ondas batendo no paredão como aplausos ansiosos. Minha Sofia querida, aos 40, se lês isto, sobreviveste às tormentas que eu previ. O ódio que sentes, ou sentiste, é fogo purificador, mas não te consumas nele. Eu vi nos teus pais o que há de fraco em todos nós, medo da escassez. Perdoa-os, não por eles, mas por ti. A herança verdadeira não é ouro, mas liberdade. Ama grande, como o mar. Teu avô, Manuel. Lágrimas embaçaram o para-brisas, sol filtrando como bênção. Liberdade. Eu a conquistara, devagar, onda a onda. Partilhei com o Pedro naquela noite, vela acesa na mesa, arroz de tamboril fumegando. Ele sabia, disse eu, voz embargada. Sempre soube. Ele segurou a minha mão, e tu honraste-o, somos livres agora. Livre. A palavra ancorou. A primavera trouxe florescimento, a Inês anunciou gravidez, um neto no horizonte, eco de continuidade. Chamar-lhe-emos Manuel, se for rapaz, disse ela por videochamada, Porto ao fundo em azulejos azuis. Alegria pura, misturada com flashes do meu próprio nascimento, não em festa, mas em meio a dívidas. Liguei para a Maria, vais ser bisavó. Ela riu, rouca, o ciclo gira, Sofia. Para melhor. Em maio, organizei um retiro na Quinta de Sintra, mulheres como a prima Ana, sobreviventes contando histórias ao redor de fogueiras, estrelas de verão antecipadas piscando. Eu facilitei, voz calma, o sal dói, mas purifica. Larguei o que pesa. Elas largaram, cartas queimadas, lágrimas derramadas como chuva em Estremoz. O verão de 2023 foi de celebração, batizado do neto em Lisboa, Igreja de São Roque cheia de família escolhida, Maria Madrinha, Inês radiante, Miguel orgulhoso. O bebê, Manuelzinho, choramingou mas acalmou no meu colo, olhos curiosos fixos nos meus. Bem-vindo ao mar, pequeno, sussurrei, concha no pescoço balançando. Aos 42, no outono, velejei sozinha até parede, barco cortando ondas, vento nos cabelos grisalhos. Pensei nos pais, no avô, em mim, não vilãs ou heróis, mas humanos no vasto oceano. O ódio fora farol, o amor, porto. Atracar em Cascais ao pôr do sol, Pedro acenando do cais, Inês com o bebê ao colo, isso era herança verdadeira. O inverno fechou o ano com paz, Natal em Évora, mesa alentejana farta, canticos sob o ar cheio.
brindamos, às ondas que nos levam para casa. E eu, finalmente,